Parece que realmente o governo faliu e não está pagando o que deveria pagar para a rede esgoto falar bem do governo. E eles resolveram falar mal todos os dias agora. Será que eles abandonaram o barco? Será que eles acordaram? Claro que não. Só não estão recebendo o suficiente. Afinal, eles são de esquerda e ser de esquerda custa muito caro. Vamos ouvir aqui o que a galera da Rede Esgoto está falando do governo. Até agora, a autoestima estava elevadíssima. Eles estavam dizendo que estavam batendo um bolão à população que não estava entendendo, que não estava percebendo o governo especial que entregava uma série de coisas. Vamos lá. Quem dizia isso para a população todos os dias eram vocês. Vocês estavam todos os dias aí dizendo que estava tudo mil maravilhas, que a economia estava crescendo, o desemprego acabando, que este era um governo dos sonhos. Agora vocês estão tirando de vocês da reta e dizendo, não, o governo estava falando que ele era maravilhoso e agora a população está dizendo que não é bem assim. Estou aqui dizendo que não entregou. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, só o governo? Vocês falavam isso todos os dias. Vocês são muito cínicos e hipócritas. por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Então fecha a porta, filho. Acabou o governo, acabou o PT. Porque é o que eles tinham, né? Para se eleger, não tem mais isso, acabou, fecha a porta. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Não, é estaca, porque ela, sei lá, deve assistir muito filme de vampiro. Esses três estão dizendo o seguinte, olha, talvez esteja na hora de ir pro divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. Mas o governo que vocês achavam que eles estavam fazendo era maravilhoso. O que mudou, mocinha? Conta pra nós, loirinha. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é, se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. Desde quando você bate nessa tecla? Tudo era maravilhoso, agora não, sempre bati nessa tecla. Não é comunicação, o governo realmente é ruim. Desde quando você falava isso daí? Eu não tô lembrado não. E olha que eu gosto de acompanhar vocês, porque eu gosto de tirar muito sarro e ganhar dinheiro nas costas de vocês. Comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. Olha como as coisas mudaram! Tem mais gente falando mal desse governo aí. Tem aqui a cara de... Não vou falar dos atributos dela não, mas esconde essa orelha aí, vai. Que a pesquisa, na verdade, ela reflete uma realidade do governo. Hoje, conversando com essas fontes, falando assim, Sadi, a pesquisa está só refletindo o que está acontecendo. Mas antes as pesquisas eram maravilhosas, refletia que o governo era maravilhoso, mesmo todo mundo sabendo que era uma merda, né? Mas não tá dando para segurar mais, de repente as pesquisas começaram a mostrar que o governo é péssimo, do nada, né? A gente sabe, falta... A cara de mouse, cara de Orsi, por amor de Deus, né? Coordenação, falta gestão, por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação, é lateral, é superficial, é raso. Como as coisas mudam, né? Caramba! É quase preguiçoso, porque não é um problema de comunicação, é um problema, sim, de falta de rumo. O governo não tem rumo. Qual é o rumo? Mas desde o começo o único rumo era o quê? Falar mal do Bolsonaro e acabou. Não tinha outro rumo. Era só isso. Era o golpe, Bolsonaro, fake news e coisas climáticas. Sempre foi isso. E agora vocês acordaram do nada. Ninguém vai confiar em vocês não, filho. Vocês são de esquerda, vocês sempre estão apunhalando as pessoas pelas costas. Você fala da manchete, é isso. Qual é a bandeira? Qual é a marca? Porque as políticas que o PT, Lula 1 e Lula 2, os governos entregaram, a sociedade já entende como políticas de Estado. O Lula 3, qual é a bandeira? O que tem a mais para oferecer? É muito engraçado ver essa galera do nada mudando de opinião, né? Incrível, né? Só pode ser realmente o Pix que não tá caindo, né? Mas porque foi de um dia pra noite, assim. Você tem hoje uma crise de credibilidade junto ao governo federal. Cara, essa crise de credibilidade começou lá com... A Janja é maravilhosa.
maravilhosa para a direita. Começou com a Janja lá atrás, com aquele tweet maravilhoso. Gente, as taxas são para as empresas e não para vocês, e não para o consumidor. Ali carimbou, pá! A partir daí, a gente pode falar qualquer coisa para descredibilizar o governo. E aí, meus amigos, ninguém mais acredita no que o governo fala desde aquilo lá. Porque veio Lula, veio Felipe Neto, veio todo mundo dizer: você não pagará impostos, são as empresas. E aí começou a chegar DARF, né? DARF é o quê? O papelzinho para você pagar o seu imposto em cima da sua blusinha, em cima do seu power bank. As pessoas, elas olham, elas não acreditam no que eles estão dizendo, ou às vezes acreditam até demais que aquilo pode ser que aquilo aconteça. Por exemplo, uma medida como essa da mudança da validade dos alimentos, que foi comentada, foi uma sugestão de setores... Supermercado. De supermercado. O governo precisou... Foi um lobby dos supermercados querendo ganhar dinheiro em cima de todo mundo, gastando menos, né? Porque eles têm que ficar repondo o produto vai vencer, esse produto não pode ser mais vendido, e aí eles não querem mais que tenha a data de vencimento para poder deixar esse produto lá na gôndola lá até mofar mesmo. Então ia rolar esse lobby, o governo ia aceitar, e aí já caiu aqui na internet, todo mundo já começou a falar e o governo já regou. É por isso que eles querem regular a internet. É por isso que nós temos que lutar. Rapidamente, publicamente, Felipe, dizer que não tinha nada a ver com aquilo, mas nem considerou, nem discutiu, porque não tem essa gordura para queimar. Porque tem uma crise de credibilidade hoje dominando o governo. E quando você fala o governo está perdendo entre os seus, um outro ponto que integrantes do governo e do PT apontaram para mim como preocupante dessa pesquisa de hoje é em relação à região Nordeste. A gente já vai passar para a tela do Pix, mas eu só queria que você falasse a respeito disso, porque várias fontes do governo do PT me chamando a atenção para isso. A Nordeste, como a gente sabe, é a região com maior aprovação do presidente Lula. Por que o Nordeste é a região com maior aprovação do presidente Lula, sendo que ele não fez nada pelo Nordeste? Porque a maioria ganha e vive do Bolsa Família. Então ele compra a aprovação dele lá com o Bolsa Família. Mas muita gente perdeu o Bolsa Família. Ele resolveu cortar dos mais pobres. Então muita gente ficou insatisfeita com ele. Porque melhorias mesmo para o Nordeste não teve nenhuma. Mas a pesquisa está mostrando que Lula tem 60% dos eleitores que aprovam o trabalho do presidente, 37% reprovam, mas se você considerar a pesquisa de dezembro, Lula tinha 67% aprovando e 32% reprovando. Bom, então ele tá se ferrando no Nordeste também, e aí tem mais um aqui também falando mal. A galera toda tá falando mal do governo, tá uma maravilha. Chega um momento, eu não sei se o Felipe concorda comigo, mas que a população já dá como, a economia está crescendo, maravilha, apoiamos a economia a crescer, desemprego está caindo, maravilha. E ele continua falando essas coisas aí que são mentira, né? Na verdade, a economia cresceu sim, mas cresceu por conta dos gastos públicos, que gera inflação. Não é saudável a economia crescer com o governo gastando muito, né? O interessante é a economia crescer com nós aqui movimentando dinheiro. Mas para eles aqui era tudo uma maravilha. Mas eu quero mais. E o mais significa mais dinheiro no bolso. Não é nem mais dinheiro no bolso, moço. Poder de compra, uma moeda que vale alguma coisa. Dependendo, se as coisas fossem baratas, com a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho agora, eu estaria comprando mais coisas. Mas o que aconteceu foi o contrário. Antes eu comprava com R$100 5 coisas e agora eu só compro 3. Então, todo mundo percebeu que este governo é uma merda! Hoje o dinheiro está ficando mais curto no bolso dos brasileiros. Isso gera o mau humor deste momento e por isso que 2025 é crucial. Ou o governo entende que precisa baixar o dólar, precisa fazer um ajuste fiscal, reconquistar a confiança de investidores para eles voltarem para o Brasil, ou então 2026 pode ser pior do que 2025. Vai ser pior, porque eles não vão parar de gastar dinheiro. 2025 já começou a campanha eleitoral para 2026. Eles vão gastar dinheiro como se não houvesse amanhã para tentar se reeleger em 2026. Eles só vão aumentar os gastos. E nós vamos nos full. Não adianta o governo não gostar do mercado, não gostar da visão dos investidores. É eles que têm dinheiro. O problema é que o pobre não está gostando do supermercado. Esse é o problema. O governo não tem dinheiro. Tanto não tem dinheiro que acaba sendo obrigado a aumentar a sua dívida. Mas vai zerar o déficit público. Vai sim, confia. É bem assim, né?
A gente sabe que tem algumas exceções e, além disso, esse é o resultado primário, né? Não conta pagamento de juros. Se o governo tivesse o dinheiro para pagar os juros, inclusive, seria maravilhoso. Mas hoje não. Então, Hoje não tem dinheiro nem para pagar vocês, né? E aí vocês estão aí todo dia falando mal do governo, né? A fonte secou, né? o governo que precisa Viver só do salário não é fácil, né? Por mais que seja um salário gordo e pouposo, mas as coisas estão caras, né? de dinheiro emprestado para fechar a conta no final do mês, ele precisa do investidor que banca esse buraco. Aí você não pode gostar ou não gostar, mas você tem que se submeter a ele. É a regra do jogo, Andréia. E aqui nós vamos finalizar com uma excelente notícia. A alta do combustível. E não vai ser pouco não, viu? Os estados já aumentaram o ICMS, que vai aumentar o combustível entre R$1 e pouco. E está previsto um aumento aí do governo no combustível, porque o Lula mandou ela segurar, né, e não aumentar o combustível, e agora vai vir assim uma talagada forte. Então espere aí a gasolina próximo a R$8. Agora é a gente falar sobre combustível, que a gente não toma, mas a gente gasta demais para poder comprar 1 litro de combustível. A gente toma assim, viu? Quando eu vou no mercado comprar uma água, uma Coca-Cola, qualquer coisa que eu vá comprar para beber, a alta do combustível afeta o que eu vou beber, porque vai ficar mais caro o frete para levar o que eu quero beber ao mercado. Então, sim, eu bebo gasolina também. Nos preços, tem previsão de alta, alguma coisa que se aproxima? Elisa, a gente tem já um aumento, a Débora pode até explicar melhor, já precificado aí, já previsto para o começo de fevereiro por conta de uma mudança do ICMS, mas o governo já está consciente de que, dada a defasagem em relação ao mercado internacional... Essa defasagem se deu porque o Lula mandou a presidente da Petrobras segurar os preços e ele vai quebrar a Petrobras. Um aumento mais consistente no preço dos combustíveis em breve, não tem data ainda prevista para acontecer. Consistente. Vai vir. E o que é um pouco complicado, né? A Débora pode até complementar aqui para mim essa avaliação. É complicado porque o governo nem sequer resolveu ainda essa questão do preço dos alimentos e já pode embarcar aí numa outra crise com o potencial de ter grande impacto de popularidade. Lembrando, quando a gente aumenta o preço dos combustíveis, aumenta frete, aí aumenta tudo. Isso, fala pra moça que ela bebe combustível e ela come combustível também, né? Que nem a história do dólar. Eu não como dólar. Sim, você come dólar, você bebe dólar, vão parar de ser burro. Inclusive preço de alimento, né? Impacta no transporte, toda a logística acaba sendo afetada. Um ministro com o qual eu falei fez também esse diagnóstico mais ou menos otimista. Disse, olha, a gente já está consciente de que esse aumento vai ser necessário em algum momento. O governo já está avaliando qual que vai ser a melhor hora, de que maneira, em que medida, porque o governo do presidente Lula tem aquela ideia de não acompanhar os preços do mercado internacional. O que ferra, né? A gente, ferra a Petrobras, ferra todo mundo, né? Porque uma hora não dá pra segurar e quando vier vai vir uma talagada só e, meu irmão, prepare-se pra andar de bicicleta, pelo menos você emagrece. A gente vai fazer esse diagnóstico com calma, mas eles minimizam o risco político disso. É isso, gente. Parece que realmente o governo ficou sem dinheiro, não tá pagando mais aí os apoiadores, porque eles têm apoio pago, né? Eu apoio se me pagar. Se não me pagar, não vou apoiar tanto assim. Eu vou começar a falar mal pra ver se você volta a me pagar. Parece que é isso e é desse jeito que acontece, né? Me diz o que você acha disso tudo aí. Eu tô achando maravilhoso. Comenta aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me segue no @canal Conectado lá no Instagram e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.